Esta é uma antiga charada de raciocínio espacial criada pelos antigos, que já existe há milhares de anos. Até os cientistas de hoje não conseguem entender completamente o princípio por trás dela. A regra é: não se pode cortar a corda de couro, nem tirá-la dos pregos de ferro. E mesmo assim deve-se conseguir retirar o anel que está no meio. Para a maioria das pessoas, parece um enigma impossível. Veja, o anel não tem nenhuma abertura. Sem tirar a corda, como seria possível removê-lo? Puxar pela esquerda até o final não adianta. Puxar pela direita também não resolve. E aí, mestre que está vendo essa tela, já pensou em alguma solução? Calma! Como diz o ditado, com dedicação, até uma barra de ferro vira agulha. Sempre há mais soluções do que dificuldades. Preste muita atenção em cada movimento meu. E nem pense em piscar. Primeiro traga a parte de trás da corda para a frente. Depois segure a parte da frente da corda por baixo e passe por trás do prego da esquerda. Agora vem o passo mais importante. Segure firme a parte da corda que está atrás do anel e enrole em volta do prego da esquerda. Nesse momento, basta soltar o nó que você segurava com a mão esquerda. E como num passe de mágica, o anel sai. A corda continua inteira, sem nenhum dano. Nesse momento, merece aplausos, não é mesmo? Aplause! Pessoas inteligentes conseguem remover esse anel em apenas 3 segundos. Já quem não tem raciocínio rápido, pode brincar com isso por 10 dias ou até meio mês, e ainda assim não descobrir o truque. Este é um enigma matemático milenar, transmitido de geração em geração, e até hoje, poucos conseguiram resolvê-lo. Como será possível remover esse anel tão rapidamente? Se você tentar puxar pelas extremidades, é óbvio. O anel é pequeno demais para sair. As correntes do meio também são fechadas, então esse caminho está bloqueado. É nesse ponto que a maioria das pessoas desiste, mas aquelas crianças com pensamento ágil e boa coordenação motora conseguem perceber o segredo logo de cara. Então mexa esse dedinho abençoado e me dá um like. Seu apoio é meu maior incentivo. Preste atenção e não pisque. Com a mão esquerda, segure um dos anéis em forma de ferradura. Ele deve ficar parado. Agora, com a mão direita, vire o outro anel de ferradura para trás, fazendo uma rotação de 180 graus. Nesse momento, o anel central ficará preso no cruzamento das duas correntes de metal. Agora, aproxime as mãos, trazendo os dois lados para o centro ao mesmo tempo. O anel, usando o princípio do deslocamento espacial, vai deslizar automaticamente para fora. Por fim, é só pegar o anel e retirá-lo pela abertura superior. Problema resolvido com sucesso. Um cidadão inteligente só precisa de um olhar para separar facilmente essas duas chaves. Já quem tem a mente travada, mesmo que você dê 10 dias ou meio mês, não consegue separar. Durante o período dos 3 reinos, quando os senhores da guerra disputavam poder, Cao, para treinar a inteligência de seu filho, reuniu vários artesãos habilidosos para criar esse enigma chamado cadeado quadridimensional. O desafio era: seu filho deveria separar essas duas chaves entrelaçadas em até 3 dias. Observando a estrutura do cadeado, percebe-se o quão engenhoso é o design. Se você tentar tirar por aqui ou por aqui, não vai funcionar. As aberturas são pequenas demais. Vai travar. Pela observação, 99% das pessoas acham que a saída é por aqui. Mas se você pensa assim também, está completamente enganado. Veja só, ao chegar nesse ponto, ele trava aqui e não passa de jeito nenhum. Os antigos realmente eram muito sábios. Criaram várias armadilhas no percurso. Dizem que até hoje, pouquíssimas pessoas conseguiram separar as chaves. Você sabe como fazer isso? Na verdade, para separar essas duas chaves, é preciso viajar por 1000 montanhas e rios até chegar neste ponto de saída. Agora, com palmas, convido vocês a verem como se faz esse desafio. Dizem que quem tem raciocínio rápido precisa de apenas um olhar para entender como retirar esse anel misterioso. Já quem não treina a mente, pode passar anos e ainda assim não descobrir a lógica por trás. Conta-se que esse enigma foi criado por sábios da antiguidade como forma de estimular a inteligência das crianças mais brilhantes. A reação comum? Tentar puxar o anel para cima, mas logo você percebe que ele é bloqueado pelas duas esferas de madeira nas extremidades. É aí que fica claro: forçar não vai resolver nada. Se observar bem, verá que as alças de madeira estão bem fixas à corda. E a corda, por sua vez, é inteira. Não tem cortes, não tem truques visíveis. Parece impossível encontrar uma saída para o anel. É nesse ponto que a maioria desiste. Quando se depara com essa rede confusa de nós, 90% das pessoas assumem que a única solução seria cortar a corda. Mas se fizer isso,
Qual seria a graça do desafio? A verdadeira solução exige mais do que força. Exige raciocínio e paciência. As mentes mais curiosas logo percebem um detalhe fundamental: o pequeno orifício circular no topo do pilar central. Se você também pensou nisso, parabéns, você está no caminho certo. Sim, é por ali que o anel pode escapar, mas só consegue se pensar de forma estratégica. Aproveita esse momento e salva este vídeo agora mesmo. Você vai querer voltar aqui depois para rever os passos com calma. Agora, vou mostrar como resolver. Encontre o nó na parte de trás do pilar, no lado esquerdo. Puxe um pedaço da corda e forme uma volta. Com cuidado, passe essa volta por baixo da corda que atravessa o lado esquerdo do orifício superior. Depois, passe a esfera de madeira e o cabo por dentro da volta, de cima para baixo. Puxe tudo de volta por trás do pilar. Até aqui, tudo certo? Então seguimos. Agora envolva o nó ao redor do pilar central. Atenção, a próxima parte é decisiva. Passe a nova volta por cima da corda do lado direito do orifício. Oitavo. Em seguida, atravesse a esfera de madeira e o cabo de baixo para cima pelo centro da volta. Finalize puxando o nó de volta por trás do pilar. Pronto. A armadilha foi desfeita com precisão e o anel pode ser retirado com facilidade. Você conseguiu acompanhar todos os passos? Qual parte você acha que as pessoas mais erram nesse processo? Desafio. Marque um amigo que você acha que não conseguiria resolver isso sozinho. E se você curtiu esse tipo de desafio, deixa um like e siga nosso perfil para mais enigmas como esse. Os antigos realmente eram muito sábios. Dizem que esse era o primeiro desafio criado por Giguzzi ao aceitar um novo discípulo, com o objetivo de testar sua inteligência. A prova consistia em remover essa corda vermelha em meio tempo de um incenso queimando. Não podia usar tesoura nem fogo, apenas o raciocínio. Se alguém puxar a corda diretamente para fora, vai perceber logo que ela é bloqueada por um pequeno aro na saída. Tentando outro caminho, levando a corda pela trilha inferior, parece promissor, até encontrar outro beco sem saída. À primeira vista, a corda parece totalmente presa dentro daquele pequeno espaço, como se não houvesse solução. Então, como resolver? Esse desafio exige muita lógica e imaginação espacial. Crianças que brincam com jogos de raciocínio geralmente têm mais facilidade para observar, pensar e, diante de um obstáculo, ativar o pensamento reverso. Veja com atenção. Primeiro, passe a corda vermelha pelo meio, entre os dois aros. Depois, enfie-a pelo centro do aro inferior. Em seguida, gire-a em sentido anti-horário ao redor do anel central. Quando a corda estiver do outro lado, vem o passo mais crucial. Faça-a passar pelos centros dos dois aros, um de cada vez. Por fim, dê mais uma volta ao redor do anel central. E voilá! A corda sai com sucesso. Agora me diga, você conseguiria resolver isso sem ajuda? O ser humano é realmente muito inteligente. Você consegue colocar esse pequeno quadrado dentro do quebra-cabeça sem mudar a base do grande quadrado. Parece impossível, não é? Afinal, não parece haver espaço suficiente para isso. Então, vamos reorganizar as peças para criar esse espaço. Primeiro, vamos retirar os 4 grandes quadrados de dentro. Na verdade, aqui usamos apenas um princípio antigo da China, chamado princípio de entrada e saída equivalentes. Preste bastante atenção agora. Em seguida, vamos pegar os triângulos ao redor e, sem mudar sua posição, vamos apenas virar todos para o lado oposto e reorganizar. Esse princípio foi criado na época dos 3 reinos por um matemático chamado Liu Huai. É também conhecido como complementar para suprir o que falta. A ideia é, com o que é a mais, preenche-se o que está faltando. Os elementos se compensam e se completam. Hoje em dia, esse princípio é amplamente utilizado no ensino de matemática nas escolas, principalmente em operações com áreas em geometria plana. Observe bem, depois de formar esse novo ângulo, colocamos novamente os 4 grandes quadrados encaixando perfeitamente. Veja só, o espaço que surgiu é exatamente do tamanho do quadradinho pequeno. E aí, que tal uma salva de palmas nesse momento? Pessoas inteligentes precisam apenas de um instante de percepção para saber como remover esse aro preso, enquanto aquelas que não gostam de pensar, mesmo que tenham 10 dias ou meio mês, talvez não consigam.
Este objeto se chama voltar atrás e é um enigma muito representativo de testes de vontade e raciocínio topológico. Se você não pensar e apenas puxar o aro com força, ele será bloqueado pelos dois lados do anel pequeno. Tentar passar pela ponta do coração também não adianta. O aro é grande demais e o espaço é pequeno. O anel pequeno permite que um aro se mova livremente sobre o coração. Então, tentamos passá-lo pela lateral, mas ainda assim não funciona. E agora? Na verdade, o segredo do sucesso está justamente em pensar de forma persistente e ultrapassar os limites do pensamento comum. Usando a criatividade e o raciocínio reverso, você encontra rapidamente a solução. Preste atenção neste pequeno corte do anel. Ele é a chave do enigma. Primeiro, mova o aro para fora do anel pequeno e posicione sobre a cavidade do coração. Em seguida, levante o anel pequeno e use esse pequeno espaço para ajustar o ângulo. Depois de girar, coloque o corte do anel pequeno voltado para cima. Agora, com a mão esquerda, segure o aro e encaixe-o na abertura do anel pequeno. Viu só? Quando usamos o método correto, até o que parece impossível se torna possível. Dizem que apenas 2 tipos de pessoas conseguem soltar esse círculo preso em 5 segundos. O primeiro tipo são as crianças de 3 a 5 anos. O segundo tipo são pessoas inteligentes, como eu. Ouvi dizer que este é um dos 10 enigmas mais incríveis de escapar da casca da cigarra, também conhecido como laço de ferradura. Transmissão de geração em geração desde os tempos antigos. Até os cientistas modernos ainda não conseguem explicar completamente o seu princípio. Pessoas com pensamento comum geralmente pegam o anel e tentam tirá-lo pelas 2 extremidades. O resultado é previsível. Não importa por cima ou por baixo, o anel simplesmente não sai. Os mais observadores talvez percebam que há um espaço no centro do laço de ferradura e pensem, se eu girar o anel ao redor da ferradura, será que ele sai? Mas ao tentar, percebem que não dá certo. O comprimento da corrente é limitado, o anel nem chega na ponta da ferradura. É impossível não admirar a sabedoria dos antigos. O design é simplesmente genial. Dizem que, diante desse enigma, de cada 10 pessoas que tentam, 9 ficam presas. E o segredo para vencer está na mudança de pensamento. Apenas pouquíssimas crianças com pensamento flexível e grande poder de observação conseguem perceber o segredo logo de cara. Agora, eu vou demonstrar corretamente para vocês. Preste bastante atenção. Primeiro, segure um laço de ferradura em cada mão. Depois, gire as mãos em direções opostas, cada uma 90 graus. Em seguida, aproxime lentamente as 2 mãos. Dessa forma, o anel vai deslizar pela fenda da ferradura graças a um truque de deslocamento espacial. Uma passagem secreta aparece diante dos seus olhos. E nesse momento, é fácil remover o anel. Esse é o momento em que todos deviam aplaudir. Se eu não tivesse tentado com as próprias mãos, jamais acreditaria que o anel no meio realmente pudesse ser retirado. Este é um enigma espacial de topologia que atravessa milênios. Ao longo da história, inúmeros gênios e sábios ficaram maravilhados com esse design engenhoso. Se você tentar puxar o anel diretamente para fora, verá claramente que o tamanho dele é pequeno demais para passar pelas extremidades. Impossível retirá-lo dessa forma. Observando com atenção, as 2 correntes de ferro conectam firmemente os blocos de madeira. Pelo meio também parece não haver saída. É impossível não admirar a sabedoria dos antigos, que conseguiram criar um quebra-cabeça tão engenhoso. Então, como é possível retirar o anel sem danificá-lo? A essa altura, muitos devem pensar que é impossível. Mas, como dizem, muitas vezes o que falta não é possibilidade, é imaginação. Preste bastante atenção. Primeiro, segure um arco de madeira com cada mão. Mantenha o arco da mão esquerda parado e gire o da direita para trás, virando completamente. Nesse momento, o anel ficará na interseção entre as 2 correntes. Agora, passe a abertura do arco de madeira direito pelo centro do anel e vá aproximando os 2 blocos de madeira até que se sobreponham totalmente. Quando isso acontecer, um caminho oculto se abrirá. Por fim, basta levantar o anel e retirá-lo com sucesso pela abertura superior. E aí, será que merece um incentivo estrelado? Dizem que esse era o brinquedo do Zhuge Liang quando era criança. O desafio é remover as 4 flechas de dentro do coração. Mas tem um detalhe. A cauda das flechas não pode passar pelo buraco central, pois está travada bem no meio da peça em forma de coração.
O buraco é a única parte que pode se mover, o que faz com que tirar as flechas pareça completamente impossível. Você precisa observar bem a parte em formato de coração. Repare que dos dois lados do buraco há dois sulcos, e que uma das flechas tem a cauda um pouco mais curta. Pense em como usar essas características a seu favor. Primeiro, mova uma das flechas para cima do buraco. Depois, alinhe duas flechas na vertical e encaixe-as nos sulcos laterais. Em seguida, mova a flecha de cima para o centro, mas atenção! A flecha com a cauda mais curta precisa estar no centro. Encontre o ângulo certo e você conseguirá remover a primeira flecha. Depois disso, mova a flecha de baixo para o centro. Agora que não há mais nada no caminho, é possível remover a segunda flecha. Por fim, é só repetir o mesmo processo para tirar as duas últimas flechas com facilidade. Você consegue pensar em uma maneira de tirar esse anel em apenas 10 segundos? Dizem que esse é um teste clássico de raciocínio aplicado em Harvard. Um enigma que parece simples, mas já deixou muita gente inteligente de cabeça quente. Como tirar o anel preso entre esses dois blocos de madeira cruzados? Se você observar com atenção, verá que o anel está completamente travado no centro da estrutura. Não importa se tenta puxar para os lados, ele fica preso. Força bruta não adianta aqui. Então, só nos resta tentar algo com os blocos de madeira. Tentamos puxar uma das peças, mas ela não se separa. Trocamos e tentamos a outra, mas também está travada. Nada parece funcionar. Por mais que mudemos o ângulo, o anel continua preso e os blocos não se soltam. E agora, o que fazer? Na vida, às vezes, para avançar, é preciso quebrar o padrão do pensamento lógico. Agora vou te mostrar a solução. Preste atenção. Primeiro, colocamos a cruz de madeira sobre a mesa. Em seguida, giramos levemente os blocos. Depois, levantamos com cuidado um dos blocos e, aos poucos, puxamos. Assim, as duas partes se separam com sucesso e o anel também é removido. Conseguiu entender? Qual é o segredo por trás disso? Por que precisamos girar as peças para conseguir separá-las? A resposta está no mecanismo oculto dentro dos blocos. Eles têm uma trava que se engata automaticamente quando você tenta puxar para os lados. Mas, quando você gira, a força centrífuga faz o pino de trava se retrair. Consegue perceber a genialidade disso? Agora, ao cruzar os blocos novamente e dar uma leve sacudida, você verá que não importa como tenta puxar, eles ficam firmemente unidos. Não merece uma salva de palmas para a sabedoria dos antigos? Se eu mesmo não tivesse tentado, jamais imaginaria que esse anel dourado realmente poderia ser retirado. Este enigma se chama Anel em Forma de Montanha. Dizem que é um dos desafios mais engenhosos do lendário mestre Luban. Citado até nos escritos de Gikosi, a maioria das pessoas, instintivamente, tenta puxar o anel para baixo. Mas o resultado é óbvio. O anel é pequeno demais para passar por ali. Então, mudando a lógica, que tal subir com ele junto ao anel em forma de U, seguindo a trilha? Quando chega na curva, parece que os dois anéis podem se separar, libertando o anel dourado. Parece promissor, mas na hora de passar, fica preso de novo. A montanha é alta demais, o anel pequeno demais. A sabedoria dos antigos realmente é profunda e surpreendente. Não dá para subestimar. E agora? Como resolver esse enigma? Será que você pode me dar um likezinho com essas mãos de ouro? Seu apoio é o maior incentivo que posso ter. Na verdade, se você chegou até aqui, o sucesso está logo à sua frente. Pegue o anel em forma de U, aquele que geralmente ignoramos, e mova até o topo. Depois, faça ele girar para baixo. Esse movimento é crucial. Agora, encaixe a abertura do anel em U de baixo para cima dentro do anel dourado e gire para a esquerda. Olha só, um novo caminho se revela. Por fim, retire o anel dourado para a abertura no topo e pronto, você conseguiu! Pode mandar aqueles aplausos agora. Pessoas inteligentes conseguem tirar o anel em 3 segundos, enquanto quem não tem raciocínio afiado pode passar 3 dias sem não achar a solução. Este é o enigma matemático milenar. Passado de geração em geração, poucos conseguiram decifrá-lo até hoje. Como tirar rapidamente esse anel? Puxar pelas duas pontas? É óbvio, o anel é pequeno demais, não sai. Tentar girar o anel ao redor do galho. A corda não é comprida o suficiente, também não funciona. Tem gente que diz, corta logo com a tesoura, mas a graça do brinquedo desaparece. A maioria das pessoas desiste nesse ponto, mas aqueles com pensamento ágil e mãos de ouro, dá um likezinho gratuito pra mim aí. Seu apoio é a minha maior motivação. Agora presta disso, não pisca. Com as duas mãos, segure cada uma um anel em forma de losango. A mão esquerda fica parada. Gira o anel da mão direita 180 graus para trás. Nesse momento, o anel circular ficará preso no cruzamento das duas cordinhas vermelhas.
Aproveitando esse ponto de cruzamento, junte as duas mãos para o centro. O anel circular vai escorregar sozinho, graças ao princípio do deslocamento espacial. Por fim, é só pegar o anel pela abertura de cima e removê-lo com sucesso. Agora sim, pode aplaudir! Este é um enigma espacial matemático que durante muito tempo desafiou a explicação científica. Raríssimas pessoas conseguem decifrar esse mistério à primeira vista. À primeira análise, o anel não possui nenhuma abertura visível. Está preso por uma corda em uma vara de bambu, parecendo um enigma impossível de resolver apenas com os olhos. Se você agir por impulso e puxar o anel de forma aleatória, não vai conseguir soltá-lo. Os mais espertos tentam mudar de direção, passando o anel por cima. Parece funcionar, mas depois de meia volta, o anel volta ao ponto inicial. Quem observa com mais atenção tenta levantar o anel com cuidado, seguindo o caminho da corda para cima. Assim, escapa da armadilha do bambu, mas acaba indo em outra. A corda vermelha está amarrada com um nó apertado ao redor do anel. É impossível não admirar a genialidade dos antigos. Com apenas uma corda, um anel e uma vara de bambu, criaram um desafio tão complexo. A maioria das pessoas desiste nessa etapa, mas as crianças com um pensamento flexível e boa coordenação motora são capazes de enxergar o que a maioria não vê e entender o que os outros não compreendem. Será que você pode usar essas mãozinhas abençoadas e me dar um like duplo gratuitas? Seu apoio é o que me motiva a continuar criando. Agora preste atenção no movimento. Com a mão esquerda, segure firme a vara de bambu. Com a direita, vire o anel para trás. E aqui vem o segredo. Com a mão direita, levante o anel por entre o vão das duas cordas. A corda dá meia volta ao redor do anel e voilá! O anel se solta com facilidade. Neste momento, mereço uma salva de palmas! Pessoas inteligentes conseguem tirar esse anel em 1 segundo, enquanto quem tem dificuldade de raciocínio pode levar 1 ano e ainda assim não descobrir o truque. Este é um antigo enigma matemático, transmitido de geração em geração, e até hoje poucos compreendem seu princípio. Como tirar rapidamente esse anel? Se você tentar girar ao contrário, verá que ele é bloqueado pelo galho inferior. Se puxar o anel assim até não conseguir mais, ele vira um nó cego e não sai de jeito nenhum. A maioria das pessoas desiste nessa parte. Mas aquelas crianças com um pensamento ágil e boa coordenação motora percebem o segredo no piscar de olhos. Use essas mãos abençoadas e me dá aquele like gratuito, vai! Seu apoio é o que mais me motiva. Agora, presta atenção e não pisca. Primeiro, vire o anel para trás. Depois, segure o anel pelo meio das duas cordas e puxe levemente para cima. Pronto! Saiu com sucesso. Você sabe como tirar esse anel de dentro? Dizem que esse é um enigma de raciocínio lógico deixado pelos antigos para testar a inteligência. Não é permitido soltar a corda das duas extremidades da madeira, nem cortá-la. Só é permitido retirar o anel. Observando todo, o anel não tem nenhuma abertura e a corda também não tem nenhum corte. Não importa por qual lado você tente, o anel simplesmente não sai. Dizem que esse desafio foi passado de geração em geração e até hoje pouquíssimas pessoas conseguiram resolvê-lo. E você, que está assistindo aí da tela, consegue pensar em alguma solução? Se ficou curioso, deixa um like porque agora eu vou revelar o segredo. Primeiro, com as duas mãos, segure as cordas, uma na frente e outra atrás, e puxe em direções opostas, cruzando-as. Depois, com a mão esquerda, mantenha firme. Agora, pelo lado direito do anel, segure a corda de trás e traga ela para frente, juntando com o laço de cima. Aqui vem o passo mais importante. Passe os dois laços simultaneamente por cima da madeira da esquerda. Nesse momento, é só puxar levemente a corda da frente. E pronto, o anel sai, com sucesso. E aí, que tal aplaudir a sabedoria dos antigos? Você conseguiria remover esse anel dourado em apenas 5 segundos? Dizem que esse desafio foi criado por Zhuge Liang enquanto vivia recluso em sua cabana como uma provocação de raciocínio para seu jovem sobrinho. Ao longo dos séculos, esse enigma desafiou até os maiores gênios.
Quando puxamos o anel dourado para baixo, os dois aros inferiores, de tamanho exato, bloqueiam a passagem. E se tentar mover para cima? Um aro curvado no topo impede o avanço. A reação mais comum é tentar soltar a corda, mas qualquer tentativa nesse sentido será frustrada pelos anéis que a travam. Neste ponto, a maioria acredita que só cortando a corda seria possível libertar o anel. Mas ao fazer isso, o verdadeiro propósito do desafio se perde completamente. Então, qual é o segredo? Crianças atentas com boa imaginação e raciocínio flexível costumam usar o chamado pensamento reverso. Se não há uma saída visível, crie uma alternativa. Observe com atenção. Vire o aro curvado para baixo. Empurre os dois anéis superiores para os lados, colocando-os nas extremidades. Agora, encaixe o anel dourado na abertura central do aro curvado e, com a ajuda do comprimento da corda, contorne a base. Assim, você consegue libertar o anel com facilidade. Salve este vídeo como referência. Você pode querer voltar exatamente nessa parte do passo a passo. Será que você consegue explicar essa solução para alguém sem mostrar o vídeo? Comente sua resposta, deixe seu like se ficou surpresa com o desfecho e siga nosso perfil para mais desafios como este. Pessoas inteligentes só precisam olhar por 3 segundos para entender como tirar essa corda do meio. Já quem não tem o raciocínio afiado, mesmo que você dê 3 anos ou mais, talvez nunca consiga resolver. Esse desafio vem da tradição de Luban e é chamado de sobrevivente impossível. As regras do jogo são super desafiadoras. A corda do meio não pode ser cortada e a estrutura inteira não pode ser danificada. A missão é tirar a corda inteira e intacta. Dizem que entre 100 mil pessoas, apenas uma consegue resolver esse enigma em menos de 5 minutos. E aí, será que você consegue? Já aproveita e toca no coraçãozinho aí da tela para me dar sorte. Agora eu vou mostrar o passo a passo da forma correta de resolver. Primeiro passo, pegue a corda e dobre ao meio, fazendo não passar exatamente pelo centro do primeiro orifício. Para facilitar esse movimento, você pode usar um palitinho de bambu, como se tivesse arrumado um ajudante para essa missão. Depois, faça o nó passar de cima para baixo pelo segundo orifício. Resolver esse desafio é como encontrar a saída de um labirinto complexo. Exige muito raciocínio lógico e imaginação espacial. Cada passo tem que ser feito com calma e precisão, sem nenhum erro. Com o nó atravessando o segundo furo, agora passe a corda da direita para a esquerda, contornando a bolinha inferior. Em seguida, estique bem a corda. Agora ela vai agir como se fossem 2 pequenas equipes. Cada lado vai contornar o grande anel separadamente. Dobre a corda novamente e passe pelo vão central. Mas cuidado, a corda não pode formar nós nem se cruzar. Se isso acontecer, é como cair num beco sem saída. Um erro e todo o resto dá errado. Depois de passar pelo vão, estique a corda e organize direitinho. Agora passe o nó de cima para baixo pelo orifício da esquerda e novamente contorne a bolinha de baixo. Puxe com delicadeza, nesse ponto a corda vai estar acima da viga. Então erga o nó e faça ele descer como um macaquinho esperto, passando pelo lado esquerdo da viga e pela bolinha inferior. Por fim, é só puxar a corda de baixo e pronto! Corda removida com sucesso! Crianças com mente rápida conseguem retirar o anel central em segundos, como se fosse mágica. Já quem tem o pensamento mais engessado pode passar horas tentando, e ainda assim sair frustrado, sem entender o segredo escondido por trás desse antigo enigma espacial. Estamos falando de um desafio de lógica e topologia que atravessou gerações. Se alguém tenta resolvê-lo de forma impulsiva, movendo o anel para cima ou para baixo, o desfecho será o mesmo. Nenhuma passagem funciona e o losango bloqueia completamente a saída. Alguns mais atentos até percebem que o meio do losango está vazio e tentam contorná-lo com a corda, mas logo notam que o comprimento não é suficiente. Tudo parece impossível e muitos desistem achando que não há solução. Mas o problema não está no desafio, está no jeito de pensar. É o pensamento linear que limita nossa visão.
atenção. Já ouviu a expressão "sempre há um caminho"? Pois é, ele existe, mas exige observação e estratégia. Veja com atenção. Quando o anel está exatamente no meio da corda, mantenha a mão esquerda imóvel. Com a direita, gire o losango 180 graus com leveza. O anel passará para o ponto de cruzamento. Agora, aproxime lentamente os dois losangos. O anel vai deslizar por entre eles e, conforme avançam juntos, o caminho se abre diante dos seus olhos. Ao final, basta levantá-lo e retirá-lo suavemente pela abertura superior. Incrível, não é? Salve este vídeo para assistir novamente quando quiser relembrar a posição exata do giro. E agora, a pergunta: será que você consegue repetir esse processo de memória sem assistir de novo? Deixe um like se achou esse truque genial. Marque um amigo que adora desafios e siga nosso perfil para mais enigmas como este. Dizem que basta um olhar atento para os mais espertos descobrirem como retirar esse cilindro da base. Mas quem não consegue pensar fora da caixa pode passar horas tentando sem sucesso. Esse enigma é famoso por ter sido usado em testes de lógica em grandes universidades da China. A proposta é simples. O cilindro é colocado dentro da estrutura. A missão é tirá-lo sem usar ferramentas e sem mover a base. Parece fácil? Muita gente pensa, é só puxar com a mão, mas ao tentar, percebe-se o real desafio. A parte superior do cilindro é escorregadia demais e puxar com os dedos não adianta, a não ser que você tenha unhas gigantes e afiadas como garras. Olhando com mais atenção, vemos que a base é feita de uma única peça, sem mecanismos secretos. Empurrar com força também não resolve. Existe um pequeno espaço entre o cilindro e a borda da base. Será que a solução está nesse detalhe? Você consegue imaginar uma forma de retirar esse cilindro sem força e sem truques externos? Salve esse vídeo agora mesmo para tentar resolver depois com calma. E compartilhe com aquele seu amigo que adora desafios. Se curtiu, deixa um like e segue o perfil para mais enigmas como esse. E me conta nos comentários, qual foi a sua ideia para tirar o cilindro? Quem sabe a sua resposta não aparece no próximo vídeo. Esse jogo é conhecido como xadrez de um jogador. O desafio é simples na teoria, mas complicado na prática. Só pode restar uma única peça no final, e ela precisa estar exatamente no centro do tabuleiro. Vou te mostrar agora como resolver esse quebra-cabeça com o menor número de passos possível. A cada movimento, você salta uma peça com outra e remove a que foi ultrapassada. A questão é, você consegue manter a concentração até deixar só uma peça bem no meio? Poucos conseguem ir até o final. Algumas pessoas terminam com 7 ou 8 peças restantes, outras com apenas 2 ou 3. E é exatamente aí que mora o fascínio do jogo. Ele exige estratégia, foco e planejamento. Uma brincadeira aparentemente simples, mas que traz grandes reflexões sobre a vida. A vida, assim como esse jogo, é cheia de reviravoltas. Um passo em falso pode mudar tudo. Mesmo com vantagem, uma escolha errada pode colocar tudo a perder. Só quem pensa com visão de longo prazo consegue se destacar. Conta-se que há mais de 2 séculos, um mestre dos tabuleiros criou esse jogo por não encontrar adversários à altura. Queria um desafio à altura de sua mente. Junto com o cubo mágico e o lendário quebra-cabeça de Huarongdao, ele faz parte da tríade dos jogos solitários mais incríveis já criados. Ideal para crianças, jovens e idosos, esse desafio desenvolve o raciocínio lógico, a paciência e a capacidade de analisar cenários com profundidade. A vida é como esse tabuleiro, exige calma, estratégia e a valorização de cada jogada. Se você quiser tentar depois, salve esse vídeo agora para não esquecer os movimentos principais. Agora me diga, você conseguiria terminar com uma única peça no centro? Desafie alguém nos comentários, curta o vídeo se ama esse tipo de desafio mental e siga nosso perfil para mais jogos que fazem você pensar de verdade. Dizem que pessoas com raciocínio rápido conseguem remover esse anel dourado em apenas 3 segundos. Mas quem não consegue pensar de forma criativa pode passar dias tentando e ainda sair frustrado. Esse é um dos desafios matemáticos mais antigos que já existiram, e poucos conseguiram dominá-lo. Será que existe uma maneira realmente eficaz de tirar esse anel? Tentar puxar diretamente para baixo não adianta.
porque o bastão é comprido demais e o anel não consegue passar. Tentar contornar o bastão com o anel também parece inútil. A corda é curta demais para isso funcionar. Cada tentativa traz uma nova frustração, como se tudo fosse feito para confundir mesmo. O jeito é mudar totalmente de estratégia. Ao tentar puxar por cima, a corda se solta do bastão, mas forma um nó que acaba complicando ainda mais a situação. Quem imaginaria que apenas um bastão, uma cordinha e um anel dourado pudessem esconder tanta complexidade? Alguns brincam que é mais fácil cortar tudo com uma tesoura, mas isso tiraria toda a graça da brincadeira, não acha? Então, como resolver? Se você curte desafios que exigem lógica e paciência, salve este vídeo agora para assistir com calma depois, especialmente a parte final, onde revelamos o momento exato da solução. Agora observe atentamente a técnica correta. Ao desfazer o nó, o anel retorna ao início. Em seguida, ele é passado por cima do bastão até chegar ao centro. A partir daí, o segredo está em pegar o anel por dentro da corda vermelha. Isso cria um deslocamento espacial que permite sua saída com facilidade. E pronto, o anel está livre. Você teria conseguido resolver sem ajuda? Comente aí quanto tempo você acha que levaria para descobrir. Se curtiu, deixa aquele like maroto, siga nosso perfil e manda esse enigma para alguém que adora desafios de lógica. Clique no link na bios e escolha um enigma para seu filho. Hoje vamos te mostrar o enigma curioso que lembra uma algema. A missão? Retirar esse anel do centro. De início parece impossível, afinal, os dois lados são visivelmente maiores que o anel. Mas a mágica está na simplicidade da solução. Se você dobrar as algemas ao meio e passar o anel pelo centro, ele sai facilmente. Você já tinha imaginado que seria assim? Salve este vídeo para assistir de novo quando quiser mostrar esse truque para alguém ou tentar resolver sozinho depois. Desafio para você. Consegue pensar em outro objeto do dia a dia que funcione com o mesmo princípio? Você curtiu? Deixa seu like, segue o perfil e comenta aqui sua resposta. Quer mais conteúdos como esse? Me pergunta aí nos comentários. E não deixe de conferir os outros vídeos do nosso perfil. Siga, comente e compartilhe, porque a integração do chat ajuda muito. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam com o algoritmo aparecendo, mas eu não estou brincando, pessoal. Dá uma paradinha agora e clica no joinha. Deus abençoe a todos.